Primeiro que o azevém é a planta forrageira mais estudada no mundo, né? Então, assim, a maior parte, praticamente a raiz dos estudos de plantas forrageiras, principalmente as tropicais que a gente trabalha aqui, é aquela a linha de raciocínio em cima de manejo pela interceptação luminosa, pela altura, interceptação luminosa. Nós fizemos esse trabalho pioneiro lá na Exalc, né? Foi muito bacana lá com o Sila. Então, nós trouxemos, quando a gente trouxe essa tecnologia, a gente trouxe da Nova Zelândia, né? Nosso departamento tinha até uma parceria com a Universidade de Massey. Por que eu estou falando isso? Porque o azevém é uma planta super estudada, mas é porque ela é muito usada. Então, e ela normalmente está associada a períodos de inverno, com temperatura baixa. Mas ela é muito mais primaveril do que de inverno. Porque quando chega no final do período do inverno aqui, que isso, vamos falar que você começa aí no terço final do inverno, que seria agosto, setembro, ela bloqueia. As taxas de acúmulo de azevém aqui nessa época é igual de braquiária, entendeu? Então é uma planta que cresce muito. Mas, como as desmamas são feitas por volta de maio no Rio Grande do Sul, logo depois, em junho, julho, às vezes tem gente que tem pastagem que de inverno que conseguiu estabelecer antes e ela está antes. Então você coloca esse bezerro desmamado direto nessa pastagem, né? Ela está muito associada à integração lavoura-pecuária, porque você é uma semente muito pequena e você, antes de cair a folha da soja, você voa ela, joga com um avião, né? E aí essa semente cai e depois cai a folha da soja em cima e ela germina. Ela não precisa nem ser incorporada nem nada diferente das aveias, né? Nem compactação. Não, é uma planta que tem uma germinação muito grande. Então, e ela está associada, então, nesse período que você vai ter desmama. Ela é uma planta que tem muito carboidrato solúvel. Bom, é exatamente o contrário do anone, tá? Então, é uma planta que tem uma excelente relação haste-folha, não dá nem para chamar de haste, porque é super digestível, tem um valor nutricional agregado muito alto, alta digestibilidade e alta quantidade de carboidrato solúvel. O que é isso, pessoal? A planta você tem praticamente duas vertentes. Você tem uma que você já deve ter ouvido falar, que é carboidrato estrutural, que dá estrutura para a planta. Se não existisse essa parte fibrosa, que às vezes faz muito mal para o desempenho dos animais, a planta era uma gelatina e ela não ficava em pé. Então ela precisa de estrutura. O que dá estrutura para ela é essa fração fibrosa, que em plantas jovens tem digestibilidade. Em plantas passadas e velhas, não tem digestibilidade. E aí dentro das folhas, dentro do conteúdo celular, você tem esses carboidratos solúveis, que são esses nutrientes que vão ser absorvidos para dar maior desempenho. Então, você tem carboidratos, são açúcares, que na verdade passa a ser a resultante do processo de fotossíntese. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem uma solubilidade alta, e isso significa, pessoal, que quando tem pouca fibra, tem uma taxa de passagem dessa fibra muito rápida. A retenção desse alimento no animal, ela é muito curta. Então, passa rápido, dá diarreia, que se chama de churril. Então, você precisa ter uma adaptação desses animais pré-azevém. Esse é o grande lance, porque assim, Neto, você tem 100 dias de período mais ou menos de pastagem de inverno, de pastejo. A primeira semana, 10 dias, é isso mesmo que ele colocou, perde peso. Não é que o bicho ganha, ele perde peso. Você nota que está perdendo. Aí você vai ter pelo menos mais 10 dias para ele voltar no peso que ele estava. Já foram 20% do período de pastejo. Então, esse é o fator que mais derruba desempenho nas pastagens de azevém. O resultado que a gente tem visto que funciona muito é uma adaptação prévia em outro tipo de pastagem com algum tipo, Neto, de ionóforo. Então, qualquer suplemento que possa ter aí, então, tipo,
sei lá, uma monenzina, uma Eu lasalocida, pensei nisso agora, o que que me veio na cabeça, desculpa te interromper, não, não. Felipe, me veio na cabeça aqui agora, talvez o proteinado fosse muito agressivo com esse animal, dependendo até da situação que ele for desmamado, mas um adensado É. seria uma solução muito interessante. Eu tenho usado muito adensado aqui com salinomicina, que é uma boa opção de ionóforo e é um ótimo coccidiostático também, mas assim como a salinomicina, a gente tem lasalocida, a gente tem a monenzina. E esses dois aditivos, virgina e flavo, eu sou muito a favor de usar elas em sistemas mais agressivos. Uhum. Então é proteico energético para cima, confinamento, eu gosto de usar Entendi. elas nesses assim. Uhum. Agora esses mais brandos, eu trabalhei muito tempo ali na Fazu em experimentos com salinomicina e que foram muito bacanas em suplementação mineral e mineral adensada. Então eu gosto demais, sabe? Eu acho muito bacana. Eu acho que um adensado nessa situação que a Renata trouxe pra gente, eu acho que pode ser uma solução muito boa, porque a principal característica do adensado é trazer um aditivo aí para poder ajudar nesse processo digestivo do animal, né? É, E é legal. realmente é 10 dias de diarreia, é 10 dias para recuperar, 10 dias no mínimo para No recuperar, né? mínimo. Se ele tiver Exato. ganhando peso depois da partir do 11º. Mas assim, ó, o pessoal está acostumado a colocar esse suplemento na pastagem, ou seja, já quando o bicho. Não. Eu estou falando de uns 30 dias antes. Então, Exato. por isso que tem uma outra coisa associada ao manejo que funciona muito isso. Eu vou te falar que eu praticamente zerar é difícil porque você tem particularidades de indivíduos, mas mitigou praticamente, cara, o problema que é nas áreas de pastagem tropical que você tiver, fazer aquela adubação que eu sempre bato, que é uma adubação de final de ciclo. Você vai lá numa braquiária, é a adubação que dá menos resultado em termos de conversão de matéria seca, mas ela melhora a estrutura e a relação de haste-folha num período que não estaria. E aí, quando você faz isso lá em março, mais ou menos, essa braquiária ela vai estar numa situação que ela não estava. O cara pode pegar, ela vai ficar mais ou menos fechada até quase abril, quase maio, e aí ela ainda está legal porque ainda não deu geada. Ele joga esses bezerros desmamados, esses terneiros desmamados, nessa situação com o suplemento. E aí esse animal vai se adaptando 30 dias antes do azevém. Quando ele entra no azevém, ele entra voando, que nem a gente fala aqui, e aí não tem esse problema, porque ele já está muito mais adaptado. Então, para resolver esse problema, é realmente prévio, né? É antes, mas funciona, viu, Neto? Essa é a solução.